mudou na sua vida durante a pandemia, na nossa vida, né? Para ser mais específico, quais novos hábitos que foram incorporados à nossa rotina desde lá de março, desde aquela última vez que eu vim aqui para o escritório? Máscara, álcool gel, home office, videoconferência, evento online. Sim, tudo isso passou a fazer parte da vida das pessoas. Mas observem que tudo isso já existia antes de março. Será que o coronavírus mudou radicalmente as coisas? Ou ele acelerou a adoção de novos hábitos no nosso dia a dia, de coisas que já existiam? Quando a gente fala do papel do coronavírus ou da pandemia como um acelerador de tendências, queremos dizer que nada do que cresceu muito agora durante a pandemia foi inventado em função dela. Nenhum processo de negócio ou tecnologia. Tudo já existia e foi incorporado para o nosso dia a dia. A gente pode ver alguns cases, né? Por exemplo, a telemedicina, que no Brasil nem era regulamentado, né? E o governo liberou, pelo menos em caráter de exceção, durante a pandemia. E a gente vê no mundo inteiro o tanto de consultas que estão sendo feitas online. Inclusive até, claro, por questões de segurança, né? A gente vê também, por exemplo, entregas online, né? O e-commerce nos Estados Unidos, ele cresceu. Ele demorou de 2009 a 2019, ele representava 6% em 2009, pulou para 19% em 2000, para 16% em 2019, ou seja, cresceu 10 pontos percentuais em 10 anos. Somente nos primeiros anos de 2020 ele cresceu os mesmos 10 pontos, ou seja, o crescimento de 10 anos em 8 semanas. Quando a gente olha trabalho remoto, né? Todo mundo aqui trabalhando de casa, o home office cresceu muito. E outras tendências, né? Se a gente avançar aulas online, milhões e milhões, dezenas, centenas de milhões de crianças estudando online. O EAD cresceu 400% nos últimos anos. O mesmo entretenimento. A Disney Plus, um serviço de streaming da Disney, foi lançado há pouco tempo. E em 5 meses, até por conta, né, da característica, claro, do conteúdo de qualidade, em 5 meses ele atingiu um crescimento e um número de usuários que a Netflix, que já era um caso de sucesso, ela tinha demorado 7 anos. Bom, novos hábitos foram criados. Isso ninguém pode negar. E a gente pode perceber que muitos desses hábitos eles vão continuar. E não é achismo. Pesquisas mostram isso. Por exemplo, 61% dos brasileiros entrevistados aí pelo estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, eles disseram que pretendem manter a maioria desses hábitos, né? Enquanto 38% dos brasileiros disseram que eles gostariam de continuar trabalhando de casa. Tem até um estudo que fala que no mundo, mais da metade, 53% daqueles trabalhadores que nunca tinham tido a experiência de trabalhar de casa. O cara nunca tinha trabalhado de casa e mais da metade deles fala, olha, se pudesse, eu gostaria de continuar trabalhando de casa também. E aí umas outras questões mais relacionadas ao nosso mercado, como, por exemplo, 40% das pessoas evitando de sair, indo somente em casos essenciais para supermercados e farmácias, por exemplo. Ou seja, o consumidor ele gostou de muitos desses novos hábitos. É claro, a nossa rotina mudou, a gente saiu da zona de conforto, mas aqueles hábitos que a gente gostou, a gente permanece. E a pergunta que fica agora é, nesse momento, felizmente, essa é uma ótima notícia, a pandemia tudo indica que já está mais perto do fim do que do começo. E para o nosso negócio, para a nossa vida, o que vai acontecer? O comportamento do consumidor dificilmente vai voltar ao que era antes. Se ele comprou online e a experiência foi boa, ele não vai voltar a comprar no mundo físico. Se ele trabalhou de casa e gostou, ele não vai voltar para o escritório. Veja, no meu caso aqui eu demoro 1h30 para vir para o escritório, 1h30 para voltar para casa no final do dia. 3 horas perdidas. Estamos aqui, daqui a pouco vão ter outros palestrantes aí que moram até no interior de São Paulo, tinha que vir todo dia para cá. Não faz sentido. A experiência foi boa. Para você passar 8 horas atrás de um computador sem interagir com ninguém. Tem casos, é claro, que vai fazer sentido. Né? E a gente pode perceber que ao invés de ir para o supermercado, para um hipermercado, muita gente vai preferir ir para o mercadinho ao lado de casa. Vocês estão vendo dados na tela que mostram que as pessoas estão procurando comprar mais de mercados de proximidade. Além disso, 92% dos brasileiros já compraram pela internet. Isso uma pesquisa até abril.
De abril para cá, desconfio que esse número tenha até aumentado. Mas 8% dessas pessoas fez a primeira compra durante a pandemia. Era gente que nunca tinha comprado. A gente está em 2020 e tinha muita gente que nunca tinha comprado online e passou a fazer a primeira compra durante a pandemia. E 61% das pessoas falaram, eu quero comprar mais. Né? E a maioria do público falando, olha, eu quero continuar com esse hábito. Né? Com isso, deve diminuir com certeza a frequência de idas até a restaurantes, por exemplo. Né? Muita gente comprando por aplicativos, como por exemplo pelo iFood. Certamente quando as coisas voltarem ao normal, eu não vejo a hora de poder ir para o restaurante. Eu tenho até um restaurante que eu adoro aqui perto do escritório, e estou louco para ir para lá. Mas eu também já tenho agora os meus restaurantes preferidos do iFood. E eu estou louco também para receber os meus amigos em casa, para poder aproveitar com eles esse momento dentro de casa. Né? E aí tem um livro que é um best-seller chamado O Poder do Hábito. Provavelmente muitos de vocês já leram. Esse livro ele fala o seguinte, se a gente quer mudar um hábito, a gente tem que fazer algumas coisas, mesmo que forçado, durante 66 dias. E aí, ao fazer isso durante 66 dias, aquilo se torna um hábito e a gente faz naturalmente. Imagina o seguinte, quando você vai aprender a dirigir carro, né? Você pensa, 20 por hora, eu tenho que trocar de primeira para segunda, tenho que dar seta, puxar o freio de mão, desengatar o carro. Depois de um tempo, aquilo vira um hábito e a gente faz sem perceber. E aí o livro fala, 66 dias é o tanto que você demora percebendo, depois você faz sem perceber. Imagina o que a gente tem feito durante os últimos 6, 7 meses. O quanto de hábito que já entrou na nossa rotina. E a partir de agora, o público quer mais do que nunca praticidade e conveniência. As pessoas elas querem simplificar a vida, resolver tudo muito mais rapidamente. Os consumidores não querem ficar indo para longe de casa. Os donos da loja de conveniência, de postos de combustíveis, têm uma oportunidade única, vocês aqui que estão nos assistindo. Por quê? Porque a gente já está ou muito próximo dos consumidores, ou no caminho pelo qual os consumidores passam todos os dias. As pessoas estão saindo menos de casa, mas não necessariamente estão gastando tão menos assim. Será que não está na hora da gente olhar para o complexo posto de combustível e loja de conveniência e tornar a loja de conveniência e o posto de combustível ainda mais conveniente? Quando a gente fala nesse nosso mercado, a gente está vendo uma transformação do que eu chamo e o mercado tem chamado de mercado de proximidade. Ou em alguns casos, a gente vai falar mais sobre isso, smart markets. É preciso oferecer muito mais do que combustível, gelo, cerveja, salgadinho para as pessoas. A gente está vivendo um momento de grande virada para o nosso mercado. Esse é o momento onde muita gente tinha a decisão difícil que estava segurando ali para tomar aquela decisão e ele está sendo obrigado a tomar essas decisões. O mercado de conveniência está mudando completamente, o mercado de postos também. Claro, tem mudanças de mobilidade que a gente pode discutir em outro fórum, mas tem uma série de mudanças que já estavam por aqui. No Brasil hoje, a gente tem mais ou menos 8 mil lojas de conveniência. E 40 mil postos de combustíveis, ou seja, mais ou menos 20% dos postos tem uma loja de conveniência. Quando a gente olha para o nosso vizinho, os irmãos argentinos, 80% dos postos lá tem uma loja de conveniência. Os postos já possuem espaço, eles já existem fisicamente, já estão lá. Normalmente são bem localizados em corredores de grande passagem. Já tem um público que passa por ali diariamente para abastecer os seus carros. Então é uma oportunidade grande para a gente aproveitar que o nosso mercado talvez não sofra tanto com algumas das maiores dores de outros varejistas, de pensar em espaço, de pensar em localização, de pensar em ter um público que está passando ali. Ou seja, a gente tem a possibilidade clara de oferecer para o cliente aquilo que ele mais busca nesse momento. Esse sempre foi o propósito do nosso business, mas às vezes a gente não enxergava dessa maneira. E é claro, novos modelos de negócio estão surgindo com base nessas experiências. A gente está vendo a pontinha do iceberg. É um momento de virada. O momento de conquistar uma nova clientela que busca exatamente por aquilo que a gente sempre ofereceu. É o momento até de olhar para o bolso do nosso cliente e ver se não tem uma oportunidade para a gente oferecer um serviço adicional e sermos, claro, remunerados por isso. Mas, claro, essas mudanças, muitas mudanças vão ser necessárias para que a gente consiga sair na frente. No modelo atual que está se vislumbrando, não basta estar próximo do cliente fisicamente. A gente tem que estar perto de onde o cliente estiver, seja no físico, seja online. É preciso oferecer mais
para o cliente. Ter a mente aberta para a inovação. Quando eu falo de inovação, eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando de uma capacidade de entender o mercado e se reinventar. Entender para onde o mercado aponta. E a gente vê algumas tendências claras. Eu vou passar aqui rapidamente por algumas. Por exemplo, delivery. A entrega em casa tem funcionado absurdamente bem nesse período, mesmo com greve dos Correios. Quem é que lembra que a gente estava com greve dos Correios até ontem, se não me engano, né? Todo mundo aqui já pediu alguma coisa pela internet. Essa é uma tendência forte para o futuro. Por que não colocar delivery nas lojas de conveniência? E eu não estou nem falando de tecnologia, tá? Muita loja de conveniência simplesmente coloca uma faixa, delivery. A gente viu casos de lojas que implementaram esse serviço e os resultados foram muito bons. A gente fez até live sobre isso. Um outro modelo que é bastante comum fora do Brasil, inclusive tem se tornado comum, é por que não fazer um sistema onde a pessoa compra sem sair do carro? Isso já é possível, né? A pessoa pode comprar antecipadamente, ou inclusive pagar na hora com equipamentos móveis ali, PDV móveis, ou pagar depois por meio de um link de pagamento. Nos Estados Unidos tem algumas farmácias, né, redes de farmácias, que estão com esse serviço agora durante a pandemia e alavancando bastante o resultado. O cliente chega, para, recebe o produto e vai embora. Até shopping no Brasil testou esse modelo. Vamos lembrar que os clientes eles vão querer cada vez menos contato com outras pessoas. E não é porque as pessoas se tornaram antissocial. Não, é porque a gente percebeu que o contato presencial tem que ser relevante. A gente tem que ter contato que importa com as pessoas. Um contato para fazer uma transação, para fazer um pagamento, esse não é um contato que agrega. A gente tem que buscar o contato que agrega. Quando a gente olha mix de produto também, né, a loja de conveniência, elas são encaradas por muita gente como um lugar para matar a fome, para comprar gelo, para você abastecer o carro ali e sair o mais rápido possível, né? Mas por que a gente não pode vender um mix diferente de produtos? A gente vê, por exemplo, que tem loja de conveniência que pode vender material de limpeza, ou que pode vender item de cesta básica, ou até mesmo, dependendo da localização, por que não vender fralda, vender leite em pó, por exemplo? E aí a gente pensa em novos modelos também de loja de conveniência. Loja de conveniência saindo do posto. Loja de conveniência entrando dentro de condomínios em formatos diferentes, por exemplo, loja autônoma ou loja híbrida. E claro, né, sempre é necessário pensar numa boa relação de custo-benefício para os clientes. A loja de conveniência é vista, infelizmente, ou até por culpa nossa, como um local caro. Isso é inegável, né? A gente nem vai discutir os motivos aqui, mas essa fama já pegou. Será que não está na hora da loja de conveniência começar a pensar mais como um hipermercado, por exemplo? O preço do arroz disparou. Provavelmente, a maioria aqui sabe quanto custa um pacote de 5 quilos de arroz. Esse preço está na cabeça do consumidor. O que o supermercado sabe, pensa, é nesse item que eu tenho que colocar uma oferta. Porque a hora que o consumidor olhar e bater o olho no preço de um produto que ele sabe de cor, ele pensa, esse mercado é caro ou é barato? E aí no item de menos consumo, por exemplo, um azeite, aí sim ele rentabiliza na margem. E aí, por falar, inclusive, de combinação de itens, a gente chega num momento, inclusive possibilitado pela tecnologia de personalização em massa, customização em massa. Durante muito tempo, a gente entrava num supermercado, ninguém sabia quem era a gente, ninguém sabia o que a gente comprava, né? Não era uma experiência personalizada. Hoje em dia, por conta da tecnologia, a gente consegue saber, por exemplo, quando um cliente está passando na frente da minha loja, ou quando o cliente entrou na minha loja, ou quando o cliente consumiu, qual é o padrão de consumo. Ou mesmo se eu olhar para os itens que ele comprou, quais itens que normalmente ele poderia comprar a mais e oferecer automaticamente uma oferta personalizada. Aí também tem o e-commerce, né, ou pagamentos por aplicativos. Os clientes eles estão comprando mais pela internet. Por que o nosso segmento, só a gente, a Links inteira aqui que atende outros segmentos, todo mundo vendendo online, só a gente vai ficar de fora. E aqui eu não estou falando só de vender pela internet. Vender pela internet tem muita coisa que pode ser vendida, praticamente tudo hoje em dia. Mas mais do que isso, é ter um mindset de usar a internet para vender. Como que a internet pode ajudar um posto de combustível a alavancar as vendas? A gente viu ontem, o grupo GPA anunciou que está vendendo gasolina agora antecipada, né, para o público, para o consumidor final. Então é uma oportunidade de a gente colocar os produtos lá com facilidade, bom preço, várias maneiras de entregar o produto para o cliente, seja entregar para o cliente que está passando, que está abastecendo, ou para o cliente que vai passar para pegar, ou mesmo o cliente que vai ficar na casa dele. E a gente viu na pandemia, né, pessoas comprando de tudo através dos aplicativos. Já passou a época, né, e faz bastante tempo que as pessoas só compravam eletroeletrônicos ou livros, né? E a gente pode sim trazer isso para o nosso mundo. Não é trazer exatamente, né, o que a gente já faz para o virtual, mas é adaptar o que queremos para o que se pode fazer. E hoje se pode fazer muita coisa. As pessoas compraram pela internet, gostaram e vão continuar usando a internet para fazer compra. Eu mesmo acabei de ter
Meu segundo filho já tinha o Thomas, agora chegou a Alice, que hoje está fazendo 1 mês, nasceu dia 22 de agosto, no dia do meu aniversário, inclusive. Daqui a pouco tem um bolinho para ela em casa, se eles estiverem assistindo, um beijo para a Alice. Mas todo o enxoval foi comprado pela internet, desde a fralda, as roupinhas e o berço. Podem ter certeza de que a gente está no melhor momento possível da nossa geração para reinvenções, para pensar diferente. Eu dei números que mostram isso claramente. Não é chute baseado no subjetivo, é o rumo para onde as coisas apontam. A pandemia veio para todos, não deixou ninguém de fora. Crises como essa chacoalham o mundo dos negócios, as coisas se desestabilizam. Se a gente avançar na apresentação, a gente vai ver alguns dados, né? E onde o pequeno pode engolir o grande. A gente está vendo, por exemplo, rumores no mercado de que a Azul pode comprar a Latam. A pequena Azul nasceu esses dias, quem lembra? Né? Aquele gringo nasceu no Brasil, parece, montando uma companhia aérea, comprando a Azul. Na crise de 2008, a gente viu que a pequena Perdigão comprou a gigante Sadia. Ou seja, é a maneira como você e eu reagimos à crise que vai determinar como a gente vai sair dela. A gente está passando também por um momento em que as grandes redes varejistas estão olhando para o mercado de conveniência, com lojas em formato menor, mais próximas dos clientes. Né? Por exemplo, a gente vê Carrefour Express, Pão de Açúcar Minuto, ou até loja de material de construção, olhando para o mercado de conveniência. A gente percebe também grandes players vindo para o Brasil, como a Oxxo, que é um grande player de conveniência no mundo. Então esse mercado está se chacoalhando, é uma briga de forças constante, e a gente já está na frente de muitos desses grandes players em relação a esse negócio, em relação a esse business. É aproveitar o que sabemos fazer de melhor para sairmos dessa crise maiores e, de preferência, melhores. Já entrando na reta final aqui da apresentação, eu queria deixar 4 dicas para quem enxerga essas possibilidades e vê que realmente esse é um momento do pequeno virar grande, é o momento de quem é grande ficar maior ainda. A primeira dica, e a mais importante, é a maneira como a gente vai se conectar com os novos hábitos dos clientes. Eu citei aqui alguns exemplos, mas claro, tem variação por região, por localização, por perfil de público, de posto e tudo mais. O importante é que a gente precisa entender essas mudanças e nos adaptar rapidamente a elas. Por falar nisso, vem a segunda dica, que é resiliência. Capacidade de entender a mudança e adaptar rapidamente. Tanto nos funcionários, né, que precisam ser, a nossa equipe precisa ser flexível, entender que a mudança não necessariamente é para algo pior. As pessoas têm aversão à mudança e isso é fato. Mas a gente consegue mostrar e ver uma visão boa para o nosso mercado. E mais do que os funcionários, a liderança precisa ter muita resiliência. Agora é hora também de repensar a estrutura da nossa operação. Será que o meu posto continua no local correto? Será que a estrutura ainda atende as pessoas? Será que a reorganização que eu precisei fazer para sobreviver durante a pandemia é a mesma equipe agora que eu preciso para a retomada? Será que faz sentido eu ter posto no local, por exemplo, onde o movimento diminuiu? Hoje a gente saiu aqui para almoçar. O que eu vi de restaurante fechado, restaurante que a gente gostava, tem aqui um árabe que eu adorava, fechado, para alugar. Tem escritórios que vão ficar de home office para sempre. Né? E aí que entra uma das maiores dores do nosso mercado, no nosso público, fluxo de caixa. Ter dinheiro em momentos de crise é a melhor coisa que pode acontecer. Uma crise para quem tem dinheiro, liquidez, né, é a melhor coisa. É a hora que você consegue comprar aquele concorrente que sempre incomodou. A gente tem falado aí com muitos varejistas e muitos clientes nossos que estão aproveitando essa crise para crescer como nunca. Ou mesmo de abrir uma loja, de abrir um ponto novo naquele local onde você sempre quis, mas o aluguel era um impeditivo. E claro, né, por trás de tudo isso, a gente tem que falar de tecnologia. A tecnologia é o que nos permite estar dentro da casa de vocês, dentro do escritório de vocês. É o que nos permite, por exemplo, fazer a gestão independente de onde a nossa operação esteja. É com ela que a gente tem que nos acostumar, nos aproximar, criar intimidade, porque é ela que vai guiar a nossa vida daqui para frente. Não precisa ter trauma, os custos abaixaram muito, está tudo mais acessível. E eu gosto sempre de contar a história do meu pai para mostrar isso. Estou vendo na foto aqui, né, se ele estiver assistindo até, ele vai se surpreender. Ele tem 62 anos, saiu do interior do Paraná, da roça, e veio para São Paulo para casar e trabalhar. Deu certo. Chegou em São Paulo, década de 80 ali, arrumou um emprego como metalúrgico, casou, teve 2 filhos. No Paraná ele só tinha estudado até o 4º ano do ensino primário na época, né? Mas ele sempre deu muito valor para a educação e incentivou os filhos a estudar.
Ele e minha mãe, né, eram daqueles pais que passavam madrugadas na fila de alguma escola pública de qualidade para os filhos estudarem. Mesmo sem ter uma condição das melhores, né, ele comprou um computador para mim quando isso ainda era uma novidade. Em 1998, se não me engano, eu fui uma das primeiras crianças da escola a ter um computador. E ele tinha um certo orgulho de falar, ó, quem mexe nisso aí são as crianças, eu nem sei ligar. Com o telefone era a mesma coisa. Ele não conseguia acreditar como alguém conseguia pagar tão caro num celular. E ele falava, o celular só serve para fazer ligação. Nem mensagem eu sei mandar. Até que a vida dele mudou. Ele virou taxista. E vocês sabem a disrupção que aconteceu nesse mercado. Aplicativo, concorrência com Uber. Ele foi obrigado a comprar um smartphone. Ele foi obrigado a baixar o aplicativo da cooperativa, a baixar o aplicativo da 99. Rapidinho ele aprendeu. A necessidade forçou uma mudança que foi muito boa. Agora ele não perde mais nenhuma corrida, ele sabe mandar mensagem no WhatsApp, no Facebook. Só tem uma coisa que ele não tinha ainda conforto em fazer, tinha medo, na verdade, né? Que é pagar a conta pela internet. Eu já tinha ensinado para ele como olhava o extrato, tal, e ele olhava a conta. E aí um dia ele me pediu ajuda, Samuel, não posso mais ir ao banco, eu preciso pagar essa conta, como eu faço? Eu falei, pai, é simples, expliquei para ele, rapidinho ali, ele sofreu um pouquinho, demorou algumas vezes, mas ele aprendeu. E esses dias ele veio me falar o seguinte, Samuel, não faz mais sentido ir no banco. Pegar meu táxi, sair de casa, perder corrida, parar no estacionamento, pagar o estacionamento, chegar no banco, ficar meia hora na fila, voltar para casa, sendo que eu faço isso em 2 minutos no celular. Ou seja, a crise fez com que ele mudasse de comportamento. Ele não queria mudar de comportamento, ele foi obrigado. Agora ele não pretende mais voltar atrás e fazer as coisas como ele fazia antes. Ele viu que era bom, que é boa a experiência, e não quer mais mudar. A pandemia forçou novos hábitos para nós, no nosso dia a dia, na nossa empresa, na nossa relação com nossos parentes, e nos fez mudar muita coisa. E quando a experiência é boa, esses hábitos eles continuam. No nosso caso, a gente está passando pela maior transformação da nossa geração. Aí, muitos pesquisadores falam que a nossa geração não viu uma crise tão grande e provavelmente não verá outra. E cabe a nós, somente a nós, decidirmos se seremos protagonistas ou meros espectadores.